Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia. Me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. No Evangelho de hoje, nós ouvimos Nosso Senhor conversar com Nicodemos, e nessa conversa percebemos algo sobre a prática da virtude da fé. A primeira coisa que Jesus fala com Nicodemos é que o Filho do Homem será levantado do mesmo jeito que a serpente foi levantada no deserto. E que ocasião foi essa? O povo de Israel estava naquela ocasião no deserto murmurando contra Deus, reclamando da comida, reclamando da temperatura, reclamando de tudo. E então Deus mandou uma série de serpentes venenosas que pudessem atingir aquelas pessoas e eventualmente matar. E as serpentes venenosas matavam muitos. Então o povo foi até Moisés pedir socorro, e Moisés foi até Deus pedir ajuda. Deus então pediu para que Moisés construísse uma serpente de bronze no meio do deserto, e dizia que todos aqueles que olhassem para a serpente de bronze seriam curados das enfermidades, e o veneno das serpentes não conseguiriam matá-los. E assim se fez. De fato, Moisés construiu a serpente e o povo se libertou das enfermidades graças àquele símbolo. E aquele sinal, que foi a serpente de bronze, era um sinal de contradição, porque quem matava era a serpente. A desgraça, a punição e o castigo era a serpente. E foi exatamente a imagem da serpente que manifestou a cura vinda de Deus. Desse mesmo modo, o Filho do Homem será levantado, agora não como uma serpente, mas sim na cruz. E a cruz, que é um sinal de injustiça, que é um sinal de maldade, e essa cruz, ela se tornará a razão pela qual as pessoas irão crer em nosso Senhor Jesus Cristo e alcançar a vida eterna, que é o que distingue a cura de uma enfermidade física, como foi a serpente no deserto, e a cura de uma enfermidade espiritual, que é olhar para a cruz de Cristo. Nisso existe uma coisa bem importante que precisamos meditar um pouco sobre como é possível que aqueles que creem no Cristo da cruz terão a vida eterna. Que relação é essa que existe entre fé, crer e ter a vida eterna? Nisso merece meditar um pouco, até porque a primeira coisa que a gente tem que entender é, afinal de contas, o que é crer. Como é que nós sabemos que estamos crendo? E quando realizamos um ato de fé em Jesus Cristo? Se para ter a vida eterna basta crer, então a gente teria que saber o que tem que fazer para isso. Uma das definições que nós temos para ato de fé é cogitar com assentimento. É uma definição um pouco difícil de ser entendida de imediato, mas ela é muito simples. Se nós olharmos para pessoas que nos oferecem coisas, você precisa consertar um encanamento na sua casa, ou precisa resolver algo complexo, ou está enfermo, precisa ir ao médico, nós procuramos um especialista e ele nos dá um parecer.
Nós ouvimos o que ele tem para dizer e daí nós temos duas opções. Nós acreditamos no que ele disse e aí tomamos as devidas providências, que são consequências, né? Se o médico fala, olha, você está enfermo, você precisa tomar um remédio, se você acredita nele, você vai lá, pega o remédio, compra e bebe. Se não acredita, procura outra opinião. É isso que nós fazemos com relação à fé humana. Você ouve o que a pessoa tem para dizer, ou seja, você entende o que ela disse. Depois que entende o que a pessoa disse, você dá assentimento. Você considera isso como algo real. E a partir do momento que você cogita e dá assentimento e tem como algo real, a partir desse momento você deu a sua fé, a sua aceitação ao que disse aquela pessoa. E essa aceitação a gente chama de acreditei no que ele falou. Isso nós fazemos o tempo todo, acreditando no mecânico, no médico, no profissional de saúde, qualquer um que seja. Só que quando nós estamos falando sobre o ato de fé em Jesus Cristo, ele é mais profundo do que somente esse. Porque esses que nós estamos falando, né, que é a fé humana, é só acreditar no que diz aquela pessoa, por causa da autoridade dela. Olha, é um médico, ele tem uma autoridade, eu acredito no que ele está falando e vou agir de maneira consequente. No caso do ato de fé em Jesus Cristo, nós estamos falando de outro dado. Eu estou dizendo que nós estamos crendo, de fato, acreditamos no que ele está dizendo para nós e acreditamos por causa da autoridade dele, não por uma autoridade humana, mas por causa da sua autoridade divina. Então, nós olhamos para a cruz de Cristo e vemos nela a salvação porque isso foi o que ele nos ensinou. Acreditamos porque ele falou. E aí diz, todos aqueles que crerem no Filho do Homem terão a vida eterna, para que tenham a vida eterna. Nisso também existe algo especialmente bonito. A vida eterna começa em nós quando nós realizamos um ato de fé. Toda vez que um cristão crê realmente em alguma verdade que foi revelada por Jesus, o céu toca a nossa alma. Isso é uma das coisas mais bonitas que pode imaginar, porque o ato de fé é algo que nós podemos fazer a qualquer momento. Quando uma pessoa vai até a Capela do Santíssimo, numa igreja, se ajoelha e começa a conversar e a falar com Jesus com carinho, sabendo que ele está nos ouvindo, ou do mesmo modo como nós mandamos uma mensagem para um parente distante pelo celular, nós mandamos uma palavra feita para Deus, dita de maneira carinhosa para ele no sacrário. Todas as vezes que nós fazemos essas coisas, nós estamos crendo realmente em Jesus. Afinal de contas, na oração tem duas possibilidades. Ou nós estamos falando com alguém, e nesse caso nós estamos crendo que ele é real, que ele ressuscitou, que está na Eucaristia, ou nós somos loucos, porque estamos falando com o vazio, estamos falando com o nada. Então, ou na hora da oração, no momento da oração, ou nós estamos crendo realmente de que o Filho do Homem, Jesus Cristo, é homem, Deus, me ouve e está para nos ajudar e levar para o céu, ou nós somos tontos buscando o vazio, o que obviamente não faz muito sentido. Então sim, nós amamos o Todo-Poderoso. E é isso que Jesus Cristo está dizendo. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas que tenha a vida eterna. O que significa isso? Jesus veio ao mundo para facilitar a nossa capacidade de amar a Deus. E quando falamos da morte dele na cruz, por que uma morte tão dolorosa? Por uma razão bem simples. Quanto mais doloroso, quanto mais custoso é o presente que alguém nos dá, mais a pessoa tem razão de amizade para nós. Quando um pai faz um grande esforço para dar um presente para um filho, o amor de gratidão é muito maior. A chance de aumentar o amor é muito grande. E é a mesma coisa que acontece conosco com Jesus Cristo. Conseguiu a nossa salvação de um modo doloroso para que nós pudéssemos ter uma explosão de amor por Ele e, amando-o de todo o coração, entrarmos no céu. Ele não enviou seu Filho ao mundo para condenar, mas para ser salvo, e é salvo sobretudo por isso, pelo ato de fé, unido à capacidade de amar. Só que quando falamos assim do ato de fé, isso ainda pode gerar algumas dúvidas.
Como assim? O que significa crer? Talvez a maneira mais fácil que eu tenha já encontrado para falar sobre isso é quando nós falamos de ver ou de ouvir a verdade de fé como aquele que está vendo. E talvez tenhamos algumas dificuldades de fazer isso, mas quando se estiver na missa, ou quando estiver no sacrário, ou estiver rezando o terço, tem algumas orações que nós sabemos de cabeça. A melhor coisa que me aparece fazer é toda vez que você falar Ave Maria, não imagina que você está repetindo uma oração, mas imagina que você está usando aquelas palavras falando diretamente para a Mãe de Deus, como se ela estivesse na sua frente e você quisesse falar algumas palavras para ela. Quando vai fazer alguma oração que tenha de cabeça e que fala de Nosso Senhor Jesus Cristo, ou que fala Vinde Espírito Santo, fale com essas pessoas como pessoas concretas. Na Nossa Senhora, São José, não são ideias, não são literatura, são pessoas reais. E por isso nós precisamos falar com eles do mesmo modo como nós falaríamos com pessoas reais. Talvez de maneira um pouco mais nobre, porque estão muito mais acima de nós. Mas falaríamos com pessoas. Tratar a Cristo como amigo é exatamente isso. E crer nele é entender que tudo isso é real, que a ressurreição é real, que o céu é real, que todas as dimensões da vida espiritual é real. Tem acontecido, infelizmente, no nosso meio ultimamente, que as pessoas falam da santidade ou da vida espiritual como se elas fossem uma espécie de literatura. Como se a transformação da vida interior que aconteceu nos apóstolos tivesse sido uma loteria. Como se a vida santa fosse loteria. Deus escolhe algumas pessoas para nascerem com os dons especiais de saber rezar e amar a Deus, e todos os demais ficamos aqui esperando, quem sabe, o dia que ele sorteia e faz com que tenhamos também a mesma graça. Não é sorteio, é trato. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E quando falamos de crer, é simplesmente tratar como real. São duas maneiras de ver o mundo. Uma delas é entendendo o Cristo como uma pessoa real e nós todos sendo conduzidos e indo em direção à vida eterna. Uma outra é tratar tudo de maneira alegórica, como se tudo fosse mais uma teoria filosófica no meio de muitas outras, mais uma teoria ou mais um pensamento no meio de muitos outros. Quando nós falamos que nós encontramos Jesus, as outras coisas que ficam relativas e não ele, são as outras coisas que se dizem relativas. Então isso é bastante importante do que significa crer em Nosso Senhor. E por fim ele diz que julgamento é esse, né? A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. A luz porque suas ações eram más. A luz é o nosso Senhor Jesus Cristo, e vez ou outra acontece de nossos atos nós nos compararmos com o que ele pediu. E aí acontece um fenômeno grave, né? Porque às vezes nós percebemos que existe uma incompatibilidade entre a luz, que é Jesus, e algumas trevas que estão conosco. Isso não é o pior dos problemas, porque nosso Senhor disse que as prostitutas vos precederão, ele falou isso inclusive para os fariseus. O problema, no tanto, é a gravidade da treva que pode ter em nós ainda. O problema é não acreditar que ele é capaz de transformar as coisas, que ele é capaz de transformar o modo de fazer as coisas. Por trás de uma pessoa que diz que é impossível viver a vida cristã, tem alguém que não está acreditando que a graça divina é mais forte do que as nossas más inclinações, quando nós deixamos que ela possa agir. Por trás de alguém que diz que a vida santa e a busca desses ensinamentos dos apóstolos, que isso é uma ilusão, por trás dessa afirmação existe aquela ideia de que a luz que vem de Deus não é capaz de vencer em nós. Isso é terrível, porque não é uma desconfiança apenas de si, é uma desconfiança de Deus também. O que nosso Senhor diz é que essas são aquelas pessoas que fogem da luz, que as suas obras são más e que não querem sair das obras más.
Diferente são daqueles que vivem na luz, que fazem as obras boas e quando se aproximam de Jesus, percebem que as suas obras são realizadas em Deus. Imploramos ao Senhor Jesus Cristo, sobretudo, que tenhamos a graça de viver de maneira mais plena a nossa virtude da fé, que é aquela com a qual nós tratamos como coisa real tudo o que Ele nos revelou, como algo tão concreto como é a nossa mão, as promessas feitas por Ele, e nos abandonamos na sua vontade, no seu modo de ser. Que o Senhor nos ajude e nos dê a sua paz.